Você já acordou num dia qualquer, sem nada de errado ter acontecido, mas você se sentiu estranho? Uma sensação difícil de nomear, como se algo estivesse faltando em você? Como se você estivesse vivendo uma vida que parece uma vida lá distante, como se você só estivesse existindo, não vivendo de verdade? Sabe quando a gente tá assistindo um filme e o personagem principal tá ali parado, e aí o tempo tá correndo atrás dele, e aí vai passando várias imagens, e o tempo vai correndo, e o personagem tá ali parado? Você vive dessa forma? Parece que você tá ali parado enquanto tá tudo correndo à sua volta? Não é depressão, não é ingratidão, não é frescura, é a sensação de ter perdido algo de si mesma, sem saber exatamente quando, nem como, nem onde foi parar. Muitas mulheres vivem com essa sensação por anos. Algumas a chamam de cansaço, outras de vazio, outras simplesmente não conseguem nomear, só sabem que existe algo ali incomodando dentro delas, algo que não parece certo. Eu vou contar aqui pra vocês de uma forma resumida, mas quem quiser ler, esse conto ele tá no livro Mulheres que Correm com Lobos, tá? É o conto da mulher foca, ele tá na página 295 e é o Pele de Foca, Pele da Alma. Nas terras do norte há um povo que conta a história das Selks, mulheres focas, que vivem no mar, mas não podem retirar a sua pele e caminhar sobre a terra como humanas. Conta-se que uma certa noite um pescador solitário estava andando pela praia, quando viu, na luz da lua, criaturas dançando na areia. Eram as Selks, mulheres de uma beleza diferente, livres, presentes, completamente elas mesmas. Fascinado, ele se escondeu e observou. E quando elas voltaram ao mar e recuperaram sua pele para mergulhar de volta, ele se aproximou depressa e escondeu a pele de uma delas. Quando a Selk percebeu que não conseguia encontrar sua pele, ficou desesperada. Sem ela, não podia voltar ao mar, não podia voltar a si mesma. O pescador se aproximou, ofereceu abrigo, prometeu cuidado, e ela, sem opção, sem pele, sem caminho de volta, foi com ele. Então, com isso, eles casaram, tiveram filhos, ela cuidou da casa, cuidou da família, teve presente em tudo que foi pedida. Mas havia nela uma tristeza que nunca ia completamente embora. Um olhar que às vezes se perdia no horizonte, uma saudade de algo que não conseguia mais nomear. Só sentir. Como uma memória no corpo que a mente foi esquecendo. Anos se passaram e um dia, um dos filhos estava brincando num canto da casa e encontrou algo escondido. Uma pele macia, estranha, diferente de tudo que ele já havia visto. E é claro que ele correu para a mãe para mostrar a pele que ele havia encontrado para ela. E quando ela tocou, ela se lembrou. Ela lembrou de quem ela era, de onde ela vinha, o que ela havia deixado para trás. Então ela abraçou muito o filho com um amor enorme e real. Olhou para o lar que havia construído e então colocou a pele e voltou para o mar. Não porque não amava, porque sem a pele ela não era inteira. E uma mulher que não é inteira não consegue dar o melhor de si para ninguém. Nem para os filhos, nem para o marido e nem para si mesma. A pele não era um luxo, era a sua natureza, era ela mesma. A pele de foca não é um objeto, é uma metáfora para algo muito específico. É a sua natureza mais verdadeira, o que é fundamental para você. São seus desejos, sua voz, seus limites, sua forma de sentir e existir no mundo. E o pescador, ele não precisa ser uma pessoa. Ele pode ser uma relação que drenou você aos poucos. Pode ser uma versão de você mesma que você aprendeu a ser para ser amada. Que você achou que você precisava ser diferente para você ter esse amor. Pode ser os anos de condicionamento que foram convencendo você de que a sua natureza era demais, que você era errada, que você era inconveniente. Muitas mulheres tiveram sua pele escondida muito cedo, antes mesmo delas saberem que elas tinham essa pele. Alguém disse com palavras como: você sente demais, sentir demais é fraqueza, que você querer algo é ser egoísta, que ocupar o seu espaço é arrogância, que você deveria ser menos para ser amada, que a segurança só vai vir quando você pedir desculpas, quando você se doar 100%, quando você deixar de ser você para se adaptar. E isso não começa na vida adulta, isso começa lá na infância. Quando você, por exemplo, quebra um copo, e aí você leva um xingo gigantesco, você fica de castigo, dependendo da criação que você recebeu, você até apanha por isso, porque você quebrou um copo. Pedir desculpas, porque se você pedir desculpas, o xingo vai vir de uma forma menos intensa. Pode ser que você não fique de castigo, você vai receber um carinho depois que você pedir desculpas. Então você aprende a ir se adaptando ao que as pessoas esperam desde a infância para poder ser amada. Você quer ser amada, então você quer receber amor, você quer receber carinho, e você vai se adaptando, você vai se moldando a quem você é, ao que as pessoas esperam de você, para poder continuar recebendo esse amor. E aí você vai guardando, escondendo, bem no fundo do armário, bem no fundo do canto da sua casa, a sua pele de foca, para você continuar ali sendo amada. Só que é como no conto. Você não pode ser amada se você não for inteira. Você não vai conseguir ser o melhor para todo mundo se você não estiver inteira, se você não reconhecer o amor que existe dentro de você. E isso não é sobre ser boa o suficiente, sobre se doar o tempo todo, sobre fazer tudo pro outro. Não, porque no se doar o tempo inteiro, por sempre querer ser mais e mais e mais pro outro, isso não vai trazer o amor de volta. Isso não vai fazer você ser mais amada ou menos amada. Isso só vai fazer você se sentir sobrecarregada e você construir relações que não são verdadeiras. Relações em que a pessoa só está com você pelo que você se doa pra ela. Ou seja, relações em que a pessoa só está com você porque é um benefício pra ela estar com você. Porque se não tivesse um benefício ali, ela não estaria com você. Ou seja, não existe amor de verdade. A pele de foca nunca desapareceu. Ela tá aí, guardada em você, só esperando. Às vezes se manifestando como uma saudade sem nome, como uma sensação de algo que está faltando, mas você não sabe o que. Como o cansaço de viver com uma máscara que não é quem você realmente é. O choro da Selk não era fraqueza, era saudade de si mesma.
E essa sensação de que você talvez reconheça esse vazio difuso, essa estranheza que aparece nos momentos de silêncio, é o seu corpo lembrando que existe uma pele esperando por você. Não é algo que você perdeu para sempre, é algo que você ainda não encontrou de volta. E eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. Você não precisa responder em voz alta, só deixa ela existindo dentro de você, como se ela fosse uma sementinha no seu jardim e a gente plantasse ela para em algum momento ela florir. Quando foi a última vez que você se sentiu completamente você mesma? Não a versão que os outros esperam de você. Não a que tenta caber, mas aquela que existe sem esforço, sem filtro, sem se monitorar o tempo todo. Pode ter sido há pouco, pode ter sido há muito tempo, pode ser uma memória vaga de um momento específico, uma conversa, um lugar, uma atividade, algo que despertou essa mulher, em que algo aí dentro de você relaxou e você simplesmente foi você mesma, na sua pele de foca. Agora pensa comigo, o que você foi deixando para trás ao longo do caminho? Pode ser um desejo que você guardou porque pareceu egoísta, uma opinião que você parou de defender porque gerava conflito, uma parte da sua personalidade que você foi suavizando para ser mais aceita, um limite que você nunca colocou porque tinha medo do que viria depois. Esses são fragmentos da sua pele. E a última pergunta que eu quero te fazer, e talvez uma das mais importantes, é: o que está escondendo a sua pele hoje? Não quem, o quê? Que padrão, que medo, que crença, que hábito você foi acumulando? Camadas que você foi colocando por cima de quem você realmente é. Você não precisa ter a resposta agora. Você só precisa ter essa pergunta, porque essa pergunta vai fazer um movimento da resposta vir. Porque a Silk só encontrou a pele quando alguém a trouxe até ela. E às vezes o que nos traz de volta para nós mesmos é exatamente isso. Alguém ou algo que nos faz parar, olhar e lembrar de quem realmente somos. E é por isso, para te ajudar a se lembrar quem você realmente é, que eu criei não um curso, não um método, mas um processo de 30 dias para você encontrar você mesma de volta. O que você deixou pelo caminho, para você reconhecer onde você se abandonou, para você recuperar a sua voz, os seus limites, a sua forma de existir no mundo. E ele se chama Parar de se colocar em último lugar. E ele começa exatamente onde a Silk começou. Não no mar, não no fim, mas no momento em que ela tocou a pele e se lembrou dela mesma. E eu não vou te prometer que vai ser leve não, tá? Vai ter dias que vão ser bem difíceis. Vai ter dias em que a tentação de voltar para o seu antigo padrão, ela vai aparecer e ela vai ser mais forte do que a vontade de mudar. Mas também vou te prometer isso. Em cada um dos 30 dias você vai ter uma reflexão, uma prática e um ritual construído com o cuidado de quem sabe o que é se perder e sabe o que é se reencontrar. Então esse processo de 30 dias é pra você que está cansada de se deixar em último lugar, que está cansada de ter os seus limites desrespeitados, deixados de lado, está cansada de se adaptar à vida para ser amada, para poder ser aceita. É o seu momento de se reencontrar, de se amar de verdade por quem você é. Então o desafio é pra você. E ele tá com uma condição super especial agora nesse período de lançamento, que o investimento dele é somente R$37. Pra tudo que eu vou entregar, o investimento poderia passar de R$200. Mas eu preparei esse investimento simbólico pra realmente trazer aí a oportunidade pra mais mulheres que desejam viver esse processo. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Se essa aula tocou em algo dentro de você, se alguma daquelas perguntas ficou ecoando na sua cabeça, eu acredito que não foi por acaso. A sua pele está te esperando. E esse desafio pode ser o momento em que você vai tê-la de volta. Independente de você entrar ou não no desafio, eu quero que você leve uma coisa dessa aula. A Silk não estava errada por ter vivido na Terra. Ela amava de verdade aquela vida. Ela cuidou de verdade. Ela esteve presente de verdade em cada um daqueles momentos que ela passou ali na Terra. Mas ela não era inteira. E uma mulher que não é inteira não consegue dar o melhor de si pra ninguém. Encontrar a sua pele não é abandono. É um ato mais generoso que você pode fazer para todo mundo que está ao seu redor e que você ama. Porque quando você é inteira, você ama melhor, você está mais presente e, consequentemente, o seu relacionamento com as pessoas que estão à sua volta. Porque eu garanto, você não vai perder ninguém. Eu tenho pacientes que estão comigo há 2, 3 anos e que muitas vezes o relacionamento delas passou por um momento difícil a partir do momento que elas começaram a olhar mais para elas, mas que hoje elas vivem relacionamentos que são muito mais saudáveis, relacionamentos com comunicação muito melhor, relacionamento em que elas dão e elas recebem de uma forma muito melhor, ou seja, muitas vezes o relacionamento estava ali caminhando para separação e elas conseguiram recuperar esse relacionamento. Não porque elas se abandonaram para viver pro outro, mas porque elas começaram a olhar para elas mesmas. E quando elas começaram a se olhar, a forma delas de se comunicar com o parceiro, a forma delas dizerem o que elas precisam para a relação, a forma delas se relacionar mudou. E com essa mudança veio aí um relacionamento muito mais saudável, muito melhor do que elas poderiam esperar viver. Então recuperar a sua pele não significa abandonar e perder o seu relacionamento, mas recuperar a si mesma e até muitas vezes recuperar o relacionamento que você tem hoje, deixando de viver um relacionamento que te adoece e que te faz mal para viver o relacionamento saudável que você merece. Então, se você acha que você vai precisar fazer que nem a mulher da história, abandonar sua família, sua casa, seus filhos, não se trata disso. Na história ela abandonou porque ela precisava ser inteira para estar ali. Mas não, você vai poder continuar assim no seu casamento, na sua família, cuidando dos seus filhos, mas de uma forma mais inteira, mais presente, com mais amor. E se você não tá nesse momento de casa, de filhos também, só no relacionamento, só você com você mesmo, você tá solteira aí, mas se você quer viver esse processo, não se trata de abandonar as pessoas que estão à sua volta, abandonar as pessoas que você ama. Não, você não vai abandonar ninguém pra poder se ter na sua vida. O que vai mudar é o tipo de relacionamento que você vai ter. Então, ao invés de você ter um relacionamento com as pessoas que estão à sua volta, um relacionamento que te cansa, que te esgota, um relacionamento que não existe o respeito, não existe a aceitação, você vai passar a ter um relacionamento que é mais tranquilo, mais leve, com mais aceitação, com mais amor. Claro que eu não vou negar que algumas pessoas nesse processo de recuperar
a sua pele podem se afastar de você. Mas quem se afastam são pessoas, como eu falei durante a aula, são pessoas que estão à sua volta porque se beneficiam de quem você é quando você se anula, quando você se deixa de lado.